Fala, concurseiro e concurseira, tudo bem com vocês? Se você já foi reprovado em prova de concurso, esse vídeo hoje é para você. Você vai acompanhar comigo e vai ter sensações que talvez você já tenha tido nessas reprovações aí que você teve. Então, bora lá que hoje eu vou falar sobre reprovação. O que que eu aprendi nessas minhas reprovações, quais foram e quais são as sensações que você precisa identificar, os pontos que você precisa identificar numa reprovação. Bora lá, então? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ótimo! Reprovação! O que eu aprendi com as minhas? E eu tenho certeza que vocês vão se identificar muito com coisas que eu vou falar aqui para vocês. Primeiramente, quero me apresentar. Meu nome é Kirla Patielli, sou editora fiscal, criadora e mentora do curso DAC, que é o curso Destruindo as Questões, em que você aprende um passo a passo para estudar para concurso usando questões, tá? O meu objetivo é fazer você ser aprovado, alcançando ali as primeiras notas, 90% de acerto, tá? Se você não me segue lá no Instagram, só por questões, me segue lá, que é onde eu tenho contato mais diário com os seguidores, com as pessoas que se interessam pelo método SPQ, pelo estudo por questões. E aqui, dá um joinha, você sempre sabe que esse vídeo vai ser bom. Então já dá um joinha. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, porque ajuda não só ao YouTube levar o conteúdo para vocês, mas para que eu entenda também que vocês estão gostando do que eu estou trazendo aqui para vocês. Bom, primeiramente eu quero passar uma trajetória, então, de como foram as minhas reprovações. A minha primeira reprovação, para quem não sabe, eu estudo para a área fiscal. Tanto é que eu sou editora fiscal. Então, quando eu retornei ao mundo dos concursos, eu estudei diretamente para a área fiscal. E é uma coisa que eu digo para vocês. Primeiramente, antes de começar a estudar, escolha uma área. Escolheu a área, escolhi a área, queria ser auditora fiscal da Receita Federal do Brasil. Isso aqui significa auditora fiscal da Receita Federal do Brasil, em 2014. Comecei a estudar pós-edital nesse ano, 2014. E aí eu pus até uma fotinha aqui de um bebê, né? Por quê? Porque eu era totalmente inocente. O que eu vou falar aqui para vocês, muitos vão se identificar. Eu achava que se eu começasse a estudar num pós-edital, eu tinha chances de passar. Sim, eu acreditava fielmente que eu tinha chances de passar nesse concurso de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, o RFB, 2014. Eu era muito inocente. Eu achava o simples fato de eu começar a estudar para a Receita Federal em 2014, pós-edital, eu teria plenas chances. Se eu me dedicasse, eu passaria. Mas o cargo de auditor da Receita Federal é um dos mais cobiçados da área fiscal. Eu já estava indo para um concurso grande, estudando em um pós-edital, com a mentalidade de uma pessoa que vai passar estudando no pós-edital. E quantos de vocês aí estão nessa fase? Saiu o edital de um concurso grande, vocês querem começar a estudar no pós-edital com a esperança de que sim, se vocês se esforçarem, vocês vão conseguir passar. Mas as coisas não funcionam assim. Se você começa a estudar num pós-edital, vocês entendem que tem todo um fluxo de adaptação de você começar a estudar, de você entender como funciona o mundo do concurso, você entender como estuda para concurso, que é totalmente diferente. Então, nesse início, você é muito inocente. Se você não se apoiar em pessoas que te abram os olhos, você vai ser muito inocente, muito inocente. E o que eu trago aqui para vocês é toda a minha experiência de vida no método SPQ, tudo que eu ensino para vocês e eu falo para vocês no SPQ, é coisas que eu vivencio, que os meus alunos experienciam e que eu quero mostrar para vocês a verdade. Coisas que eu não encontrei alguém para abrir os meus olhos naquela época, na época das minhas reprovações. Então, quantos de vocês aí são hoje inocentes? Estão começando a estudar em pós-edital e estão achando, não, se eu me esforçar, eu vou conseguir. Não, são 4 meses, 2 meses, se eu me esforçar, eu vou conseguir. Mas muito pelo contrário, pessoal. Concurso grande, você vai disputar com pessoas que estão estudando há muito tempo. Então, se você tem certa dificuldade, é um tanto quanto difícil vocês, não é impossível, mas é um tanto difícil vocês começarem a estudar no pós-edital e passar para concurso grande, tá bom? Então, o que eu aprendi, então, em 2014? Hoje, olhando, naquela época eu não tinha essa visão. Hoje, olhando, o quanto eu era inocente, achando que eu iria passar em pós-edital. Eu estava começando a estudar naquele momento. O auditor da Receita Federal tem 20 matérias.
E eu juro, fui para a prova achando que eu tinha chances de passar. Pessoal, analisa criticamente se você não está nessa condição. E se você tiver, comenta aqui para mim se você é um desses aí, inocente. Você está na fase da inocência, achando que pós-edital vai resolver. Depois, olha para vocês verem uma coisa interessante. Em 2014 eu comecei a estudar, altos e baixos desse período, e fui fazer prova novamente em 2017. Olha quanto tempo passou. Teve alguns problemas em que eu entrei numa consultoria, ela não me deixava fazer prova e tal, mas tirando isso, eu demorei bastante tempo para fazer prova. E no ISS Criciúma, eu fui a iludida. Eu coloquei até aqui, não sei se vocês conhecem. Se você olhar bem essa foto aqui, você consegue ver uma mulher jovem e bonita. Mas se você olhar direitinho, você vai conseguir encontrar uma velha, uma senhora. É a mesma foto, com duas pessoas. Então, eu tinha uma visão distorcida sobre mim. Eu achava que eu era mulher jovem, pronta para passar no ISS Criciúma. ISS Criciúma, para quem não sabe, é como se fosse um fisco, é o fisco municipal de Criciúma, Santa Catarina. Então, eu achava que eu era mulher jovem, pronta para passar nesse concurso. Que eu estava totalmente preparada para passar nesse concurso, mas muito pelo contrário, como eu tinha uma visão distorcida sobre mim, eu era velha, eu não estava preparada ainda para passar. E por que eu não estava preparada? Eu não fazia questões, não dava importância para isso, eu não sabia nem qual era a minha porcentagem de acertos, eu não sabia analisar direito o meu edital, eu não sabia montar um pós-edital. Eu estudava da forma que todo mundo estudava. Pegava o PDF, estudava ali um tanto, pegava uma videoaula, estudava um tanto, pegava o edital, estudava aquilo que o cursinho me propunha. E era isso, pessoal. Mas eu tinha a ilusão de que nessa prova eu ia passar. Por quê? Porque eu estava estudando. Se eu estava estudando, nada mais lógico do que eu passar. Se eu estou estudando, eu vou passar. Mas eu tinha uma visão totalmente. Na verdade, eu acho que eu nem sabia para qual caminho eu estava indo. Eu não sabia quantas questões. E aí eu lembro uma sensação que eu tive na prova de contabilidade desse concurso, de que eu não sabia fazer as questões. Eu tinha clara ideia na minha cabeça de que eu conseguiria fazer questões de contabilidade. Mas na prova eu não conseguia, eu não sabia nem o que a prova estava querendo. Então, lá em Criciúma, eu fui a iludida, achando que pelo simples fato de eu estudar, como todo mundo estuda, de forma em PDF, videoaula, eu iria passar. Por quê? Porque eu estou estudando. Se eu estou estudando, eu vou passar. Mais lógico do que isso, impossível, né? Cuidado, talvez você agora não é mais um inocente que entra em pós-edital, mas aquela pessoa que já está estudando e que tem um certo tempo de estudo, mas está iludido. Iludido no sentido que você não sabe nem quem você é, você não sabe quais são as suas estatísticas, você não sabe qual a matéria que te derruba, você não sabe qual assunto dentro daquela matéria é mais difícil para você, é mais fácil para você não se conhece. Você está iludido que pelo simples fato de você estudar, você vai passar. Pessoal, concurso, principalmente para concursos para cargos maiores, é briga de gente grande. Você não vai conseguir passar pelo simples fato de você estudar. Estudar, todo mundo estuda, querendo ou não, todo mundo estuda. Mas você precisa entender quem é você. Em que momento que você está? Qual a sua porcentagem de acertos? Quais assuntos você tem facilidade? Quais assuntos você não tem? E aí, entra a Cefaz Goiás. Pessoal, o Cefaz Goiás, para mim, foi a pior decepção. Para quem não sabe, eu sou de Goiás. Então, na minha cabeça, eu desejava muito passar nesse concurso, porque eu ia ficar próximo lá da minha cidade, teria chances de morar por ali. E eu estudei muito, pessoal. Eu estudei muito. Dessa vez eu estudei muito. Vocês não têm noção o quanto eu desejava passar nesse concurso. Eu estudei, estudei, estudei. De forma tradicional, PDF videoaula. Mas uma coisinha já estava me surgindo que eu tinha que dar um pouquinho de atenção para a questão. Eu tinha que estudar mais questões. Então, nesse intervalo, nesse concurso, eu fiz muito mais questão do que eu estava habituada, mas eu ainda não fiz o total. Eu não fiz assim totalmente de questões. Então, eu ocupava muito o meu tempo com PDF, videoaula. Sabe o que aconteceu na hora da prova? Eu não tinha traquejo para fazer a prova. Foi a banca FCC, para quem conhece, a FCC sabe que ela é uma prova extensa. Eu não consegui terminar a prova. Eu estava extremamente nervosa. Eu fazia questões assim,
eu lembro de fazer contas de soma, e eu não conseguia somar as questões de contabilidade. Então, eu fui para a prova e não consegui terminar a prova. Eu não fui aprovada, foi uma decepção muito grande, mas hoje olhando, o que que me faltou? Faltou traquejo, faltou habilidade. Qual habilidade? Habilidade de resolver questões na hora da prova. Habilidade de pegar aquela prova e destrinchar ela assim de tal forma, muito rápida, muito maliciosa, muito quase que automática. Me faltou isso. Por que que me faltou isso? Porque eu estudava muito, mas eu estudava de forma ineficiente. Eu estudei de forma ineficiente para esse concurso. Então, eu já não era mais a pessoa inocente que começou a estudar em pós-edital. Eu já não era mais a pessoa iludida que, pelo simples fato de estudar, achava que ia passar, porque aqui eu já comecei a entender um pouquinho da eficiência das questões, apesar de não acreditar. Mas aqui me faltou traquejo, aqui me faltou saber que questões sim funcionavam, deixar a ilusão que os concursos me criavam, porque eu comprei muito material, eu queria muito passar aqui, pessoal. Eu comprei muito material de cursinho achando que era a solução. Eu lembro de matérias de legislação tributária que eu não precisava estudar. Hoje, olhando, eu não precisava estudar aqueles PDFs. Eu tinha plena convicção de que eu poderia, sim, hoje, olhando, fazer uma prova somente por questões, pessoal, somente por questões. E foi uma decepção muito grande. Não sei se você já passou por uma decepção dessa, de querer muito passar em um concurso e não conseguir passar, comenta aqui para mim, conta um pouquinho da sua história. Eu vou gostar de saber. Esse, para mim, foi o concurso mais me decep... Nossa, me deixou sem chão, totalmente sem chão. Porque eu estudei muito, pessoal. Eu estudei PDFs. Não foi falta de estudar, não foi porque eu fiz corpo mole. Eu estudei muito, muito, mas eu não tinha a habilidade certa. Eu não estudei de forma eficiente. E eu fiquei tão decepcionada, que depois, logo em seguida, você faz Santa Catarina, em 2018 também. E aí eu estava tão magoada, pessoal, tão magoada com a prova, porque foi muito logo em seguida, acho que uns 2 meses depois, que eu fui simplesmente, cheguei em Santa Catarina, eu estudei mais ou menos para Santa Catarina, eu fui para a praia, essa é uma foto real, tá? Do dia que eu fui para a praia. Fui para a praia, cheguei em Santa Catarina, fui para a praia, não queria saber, eu estava muito magoada com Goiás, muito magoada. E talvez você também já passou por isso. Pegou um concurso que você ficou tão decepcionado e foi fazer o próximo, e você simplesmente apaga, é como se tivesse um apagão na sua vida. Para você fazer Santa Catarina, eu estudei da mesma forma que você faz Goiás, da mesma forma. Muito, muito, assim, não com tanta intensidade, porque como eu já estava um tanto quanto magoada, eu não estudei com tanta intensidade, mas estudei muito, da mesma forma, usando PDF de cursinho, videoaula, o mesmo resultado, pessoal, o mesmo resultado. Não fui aprovado. E aí tem uma frase muito interessante de um livro que chama Os Segredos da Mente Milionária, que diz: se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que você não sabe, que há algo que você não sabe. Pessoal, essa frase tem um poder que se você parar para analisar, e eu vou ler ela de novo, se você parar para analisar, tudo na sua vida, o que não está dando certo é porque tem alguma coisa que você não sabe. E o que você tem que fazer? Você tem que parar e pensar o que me falta. O que aquelas pessoas que estão passando, aquelas pessoas que estão sendo aprovadas, o que elas têm, o que elas fazem que eu não estou fazendo. Se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe, pessoal. Há algo que você não sabe. Não é que você não é capaz. Algo te falta. E você tem que ir atrás desse algo. Perguntar, o que me falta? O que essas pessoas fazem que eu não faço? E eu já te digo aqui, se você pegar o depoimento de todos os aprovados em grandes concursos, tem um denominador comum. Questões. Questões. E o que eu fiz? Depois dessa minha decepção em Goiás, dessa mágoa que eu tive em Santa Catarina, eu peguei depoimentos e fui observar. E um denominador comum e muito forte, estudo por questões. Me apareceu estudo por questões. E é aqui que veio o algo que me faltava. E eu quero propor para você agora, pergunta para você, o que te falta? E vá atrás dessas pessoas.
Vá atrás de alguém que te ensine esse algo que te falta. E eu fui atrás. Quando eu descobri o estudo por questões, eu fiquei louca. Eu fui atrás dos depoimentos, eu fui atrás das pessoas, eu paguei mentoria para essas pessoas, para que elas me explicassem um pouco mais do estudo por questões. Criei o meu jeito, montei o método SPQ, e aí veio, logo em seguida, ISS Campo Grande. 2019, 6 meses depois. O que aconteceu? Isso aqui é o meu termo de posse, e me veio a aprovação. Se você está fazendo hoje, observe, pessoal, 2014, 2017, 2018, eu estudei da mesma forma. A mudança de chave, o que me faltava era se algo que eu não sabia. E quando eu descobri, eu fui atrás e quis saber, eu quis aprender, era isso que me faltava. E era isso que me faltava, pessoal. Tanto é que veio a aprovação logo em seguida. E aí eu quero deixar agora uma última mensagem para vocês. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Às vezes você está aí batendo cabeça, você chega num platô, você já foi platô que eu digo, você não consegue ultrapassar aquela porcentagem de acertos. Ou você está reprovando, mas quando volta a estudar da mesma forma que você estava fazendo antes. Você não procura saber o que você tem que fazer diferente. Às vezes você começa a estudar num pós-edital na ilusão de que você vai passar, ou às vezes você fica inocente ali no processo. Pessoal, junte-se a pessoas que passaram pelo processo que você quer passar e entenda o que é de diferente, o que é que está te faltando, pessoal. Essa frase aqui, para mim, é tudo que resume a minha aprovação. Essa frase aqui, eu acho que é por isso que ela é tão importante para mim. Ela resume a minha aprovação. O algo que me faltava era o estudo por questões. Eu não estou falando para você que, às vezes, o estudo por questões é o algo que te falta. Mas se você não foi aprovado ainda, alguma coisa te falta, alguma coisa você ainda não sabe. E esse algo você precisa saber. Porque senão, você não vai sair do lugar que você está. Você vai ficar rodando em círculos. E a cada nova reprovação, você vai continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Você vai continuar estudando da mesma forma e esperando um resultado diferente. Mas esse resultado diferente ele não vai vir. Não vai vir, porque você está fazendo a mesma coisa e está querendo resultado diferente. Não, você vai ter o mesmo resultado. Então, hoje, olhando para trás e toda a minha história de aprovação, você começa inocente. Às vezes você está querendo entrar num pós-edital para um cargo grande, você precisa de maturidade. Você entra num concurso iludido, achando que pelo simples fato de estudar, você vai ser aprovado, mas não, você precisa estudar de forma eficiente. E se você continuar fazendo a mesma coisa, que foi o que eu fiz para o Cefaz Goiás, você vai ter o mesmo resultado. Santa Catarina, o mesmo resultado. O que é? Reprovação. Se você está fazendo hoje as mesmas coisas e continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Encontre esse algo que te falta. Qual é esse algo que te falta? Vá atrás das pessoas que conseguiram ser aprovadas no cargo que você quer, leia o depoimento delas e encontre esse denominador comum. Eu encontrei. É estudo por questões, pessoal. Vocês podem olhar qualquer depoimento. O cara sempre vai falar estudo por questões. Talvez esse é o algo que te falta e que você precisa conhecer. E abrir seu coração. Quando eu encontrei o estudo por questões, eu não acreditei, mas eu estava tão magoado, tão desiludida com a prova do Cefaz Goiás que eu não tinha nada a perder. Eu falei, vou colocar isso em prática. E vou colocar e vou fazer dar certo. Quando saiu o resultado da prova, não teve outro resultado. Era eu aprovada. Procure o algo que te falta. Nesse algo que te falta, encontre pessoas que vão te levar para um nível mais rápido. Se junte a essas pessoas nesse algo que te falta. Quer aprender a estudar por questões? Sei lá, às vezes é videoaula, que é o denominador comum do seu estudo, não sei. Mas encontre e aprenda esse algo, porque é ele que vai te levar a ser aprovado. Todas essas minhas histórias de aprovação, de reprovação, me levaram hoje a construir e ter a experiência em que eu posso transferir para vocês.
Se junte a essas pessoas, pessoal. Se junte a quem pode fazer diferença para você. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Reprovação, pessoal, vocês têm que parar e pensar a sua. O que é esse algo que te falta? Bora destruir as questões e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de dar um likezinho nesse vídeo aqui. Eu tenho certeza que vocês tenham gostado, então bora destruir as questões. Até mais!